Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Paulo Mancera, a professora Cláudia Pelizon e Lucas Gustiquen. É um modelo matemático que trata do estudo da cicatrização de feridas na pele, dando enfoque à angiogênese, e é um modelo que foi comparado com dados biológicos. A pele é um órgão extremamente importante, é o maior órgão do corpo humano, e quando ocorre uma ferida, nós temos o processo então de cicatrização dessas feridas. Esse processo, para ser estudado, ele é descrito normalmente na literatura em 3 fases, que são sucessivas e sobrepostas, onde a ocorrência da posterior depende da resolução da anterior. Inicialmente tem a fase inflamatória, onde nós vamos destacar a presença das células inflamatórias, neutrófilos e macrófagos. A fase proliferativa, que nós vamos destacar a ocorrência da angiogênese, e por fim a fase de remodelamento, que é caracterizada principalmente pela deposição de colágeno. A angiogênese, ela ocorre na fase proliferativa, no entanto, ela depende da fase inflamatória. Então, ela depende, a formação dos vasos sanguíneos depende da liberação de fatores angiogênicos pelas células. E nós vamos considerar nesse trabalho o fator angiogênico VEGF, fator de crescimento endotelial vascular. Então, o nosso objetivo foi estudar a influência que as interleucinas 6 e 10 têm na formação de vasos sanguíneos durante o processo de cicatrização de feridas, e essa influência foi verificada por meio de simulações numéricas. Os dados biológicos foram coletados no período de 14 dias, sendo que os dias de experimentação foram os dias 3, 7 e 14, para 4 tratamentos: o controle negativo, cremilanete, controle positivo, colagenase, e os 2 tratamentos bases do estudo, a 10% extrato hidroalcoólico, feito a partir das folhas da copaíba, 10% o óleo de resina a concentração de 10%, obtido através das cascas da copaíba, e ao final do 14º dia nós podemos, as feridas dos 2 tratamentos foram consideradas cicatrizadas, ao passo que os 2 controles ainda não estavam cicatrizados. O nosso modelo é um modelo unidimensional ao longo do raio da ferida, 0 no centro da ferida e 1 na borda da ferida. E ao longo do tempo, as variáveis população de neutrófilos ativos e neutrófilos apoptóticos, população de macrófagos, um mediador pró-inflamatório que foi utilizado aí, interleucina 6, um mediador anti-inflamatório, o nosso biológico utilizado, interleucina 10, a concentração do quimiotático foi utilizado o VEGF, e também utilizamos a densidade das pontas capilares. Os parâmetros do modelo: taxa de apoptose de neutrófilos, taxa de influxo de macrófagos e de neutrófilos, taxa de fagocitose, taxa de produção inicial do mediador C, que é IL-6, as respectivas taxas de saturação, taxa de necrose secundária, taxa de evasão de macrófagos, taxa de decaimento dos mediadores da IL-6 e da IL-10, taxa de produção pelos neutrófilos, taxa de concentração de IL-6, taxa de produção de IL-10, taxa de produção de IL-6 pelos macrófagos. A é o número de vezes que o tecido é lesado, coeficientes de difusão. O coeficiente de difusão celular foi considerado um só para ambas as células. Taxa de quimiotaxia, taxa de produção do VEGF, taxa de crescimento das pontas capilares, taxa de decaimento do brotamento distal e de VEGF. Esse é o modelo. Variação ao longo do tempo dos neutrófilos ativos, para os neutrófilos ativos, neutrófilos apoptóticos. Para os neutrófilos apoptóticos não consideramos o coeficiente de difusão, visto que ele não interferiu no resultado. A variação dos macrófagos ao longo do tempo, variação do mediador pró-inflamatório IL-6, mediador pró-inflamatório IL-6, anti-inflamatório IL-10,
a taxa de variação de VEGF e a taxa de variação do brotamento distal. As condições iniciais são todas iguais a zero. As condições à esquerda, no centro da ferida, condições de Neumann, todas nulas. À direita, condições de Dirichlet, todas elas foram obtidas através de regressão, considerando valores do experimento do laboratório. Esses foram os resultados. Podemos verificar que a dinâmica é a mesma para os dois tratamentos à base de copaíba. Perto da borda da ferida há uma grande formação de vaso sanguíneo, a qual se estabiliza ao longo do raio da ferida e ao longo do tempo. Também semelhante para os controles negativos e positivos, chamando atenção para a menor concentração de vasos sanguíneos no tratamento colagenase. Os nossos resultados, então, foram um modelo de EDP estável biologicamente realístico. Fizemos simulações numéricas para verificar o espaço dos parâmetros Cas e a influência, então, da variação da IL-6 e da IL-10 na produção de vasos sanguíneos e da densidade celular. Foi possível, então, estimar o tempo de cicatrização das feridas, 14 dias para os tratamentos à base de copaíba, e para os outros não obtidos em laboratório também foi estimado. Foi possível verificar todos os dados laboratoriais e, por meio das simulações numéricas, pudemos, então, verificar todos esses resultados. As principais referências bibliográficas, e muito obrigado a todos vocês.